Olá e bem-vindos de volta para mais um vídeo. Que semana? Meta, Microsoft, Amazon, Apple, PayPal, Sophie, todos eles divulgaram seus resultados e foi assim que basicamente terminamos a semana. Essas são as empresas que subiram e essas são as empresas que caíram agora. Neste vídeo eu quero falar sobre a Amazon, tudo o que você precisa saber. Você provavelmente já sabe de algumas coisas, mas eu vou cobrir tudo o que você precisa saber. Também quero falar sobre a situação central da Weave e depois sobre os comentários interessantes que recebemos durante o podcast com Brad Gerstner, Sam Altman e o CEO da Microsoft, Satya Nadella. Alguns trechos interessantes. Vou mostrar um pouco de arrogância, mas vamos falar sobre isso neste vídeo. Se gosta desse conteúdo, aperte todos os botões. Agradecemos. Se quiser apoiar mais, veja o link na descrição. Confira comentários fixados com o top 10 de ações para comprar ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Amazon subiu 9,6% para $244 por ação em uma sexta-feira. 2,6 trilhões de dólares em valor de mercado. Vai chegar, é claro, aos 3 trilhões de dólares. 4 ou 5 no futuro vai chegar a 300 por ação. 400 por ação no futuro também. Por que isso aconteceu? Foi justamente pelas razões que já discutimos, especialmente sobre a Amazon. Sim, claro, nos últimos 5 anos, se você olhar para a Amazon, a ação subiu apenas 62,6%, acompanhando o SP500. Nos últimos 3 anos, agora subiu 138%. E no acumulado do ano, agora está finalmente mais próximo do que o mercado está fazendo, mas ainda está com desempenho inferior. Em determinado momento, discutíamos muito sobre isso, e o desempenho estava baixo, caindo no acumulado do ano. Então, Amazon, qual é o ponto? Basicamente foi o que previmos. O crescimento da AWS, Amazon Web Services, acelerou para 20,2%, atingindo pouco mais de 33 bilhões de dólares no trimestre. E não é só isso, temos as margens operacionais aqui subiram de 32,9% para 34,6%. Então temos a AWS, que em termos de dólares isso é um negócio insano, certo? Um negócio insano. Nos últimos 12 meses, você tem cerca de 125 bilhões de dólares, tem margens na casa dos 30%, um desempenho insano aqui. As obrigações de desempenho remanescentes também cresceram 22%. Agora estamos em 200 bilhões. E isso não é tudo, certo? Ainda há outras linhas de negócios, lojas online e físicas, certo? Isso também cresceu 7%, 8% mais ou menos. Tem crescido nessas taxas de crescimento por cerca de 5 anos. Depois, os serviços para vendedores terceirizados. Aliás, nos últimos 12 meses, esse é um negócio de 166,83 bilhões de dólares, crescendo 9,6% neste momento. Agora, incrível. Então o negócio de publicidade, esse também é um negócio de 64,6 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, crescendo 20,6%. Vou continuar. Serviços de assinatura, nos últimos 12 meses, 48 bilhões de dólares em receita, crescendo 10,7%, é insano. E isso não é tudo. A carteira de pedidos da AWS chegou a 200 bilhões de dólares no terceiro trimestre. Agora, esse número exclui grandes novos contratos assinados em outubro, que sozinhos superaram o volume total de contratos de todo o terceiro trimestre. Isso representa uma enorme receita futura garantida, confirmando uma demanda sustentada de longo prazo pelos serviços de nuvem da AWS. Então, novamente, grandes novos contratos assinados apenas em outubro superaram o volume total de contratos de todo o terceiro trimestre. Eles continuaram dizendo que adicionaram mais de 3,8 gigawatts de energia nos últimos 12 meses, com planos de dobrar sua capacidade total de energia até 2027. Espera-se que 1 gigawatt adicional de capacidade entre em operação apenas no quarto trimestre, mostrando a urgência em atender a demanda. Vamos falar sobre energia em breve, então. Rufus, o assistente de compras da Amazon movido por IA, está a caminho de gerar mais de 10 bilhões de dólares em vendas anuais incrementais. Ao discutir investimentos em IA, muitas perguntas são sobre o retorno desses investimentos. Já temos, só com um assistente de compras movido por IA da Amazon, mais de 10 bilhões de dólares em vendas anuais incrementais. O assistente atendeu 250 milhões de clientes ativos este ano. O número de usuários mensais aumentou 140% em relação ao ano anterior. O total de interações aumentou 210% em relação ao ano anterior. Clientes que utilizam Rufus durante uma compra têm 60% mais chances de concluir a compra, um impacto direto na taxa de conversão e na receita. E aqui também podemos fazer a comparação com a Meta.
Aqui temos a Amazon e a Meta, ambas, é claro, investindo uma quantia significativa de dinheiro em CAPEX, em OPEX também, mas principalmente em CAPEX para essa revolução da IA. Mas aqui você já pode ver como esses investimentos estão ajudando o negócio principal da Meta. É o algoritmo, é a publicidade. Aqui para a Amazon é graças ao assistente de compras que transforma usuários que apenas navegam em compradores. Última coisa aqui. Espera-se que o segmento de publicidade de alta margem mantenha sua forte trajetória de crescimento, aproveitando ofertas de funil completo e grandes novas parcerias como Netflix, Spotify e SiriusXM. E então, sim, com a Amazon, na minha opinião, você ainda tem uma das melhores, se não a melhor empresa para simplesmente comprar e esquecer. Falo sobre a Amazon há muito tempo e tenho ações dela na minha carteira de aposentadoria desde 2018, é minha segunda maior posição, atrás da Meta. E sim, é uma daquelas que quando vemos grandes quedas, especialmente pelos motivos errados, você compra mais. É muito simples. É um negócio incrível, uma empresa que segue expandindo seu mercado endereçável. Publicidade não era realmente algo importante ou relevante para eles há alguns anos. Quero dizer, claro, quando começaram eram só livros e coisas assim, mas ao longo dos anos, sim, eles foram adicionando. Eles adicionaram AWS, certo, o negócio, que se tornou um enorme negócio para eles. E naquela época as pessoas também riam de Jeff Bezos. A gente pensava, por que você precisa disso? Fique no seu lugar. Mas eles não ficaram e viraram uma empresa enorme. E continuaram crescendo. A Amazon Farmácia, eles têm o Projeto Capus, todas essas coisas expandem o mercado total endereçável da Amazon. E sim, nem acho que o fim está próximo agora. Não sei se muitos de vocês lembram, mas durante a transmissão ao vivo, antes da Amazon divulgar os resultados, o movimento implícito era em torno de 6,7% mais ou menos, então na transmissão ao vivo, nós marcamos 6,7% desde aquele momento. Na descida e na subida, como você pode ver, na subida chegou a $243. Na verdade, fechou a semana em 244. Então foi bastante preciso. Sim, subiu um pouco mais, certo? Subiu um pouco mais. Fechamos aqui em $244, uma alta de cerca de 7,4%. Parabéns a todos que vêm comprando Amazon nas últimas semanas. Especialmente quando caiu abaixo da média móvel de 50 dias, perto de $210. Então, o que eu quero falar agora são esses dois trechos a seguir do podcast Brad Gorsner com Sam Altman e Satya Nadella. Vamos ouvi-los. Eles têm mais GPUs, sabe? Eu perguntei ao Jensen neste podcast se havia alguma chance ao longo dos próximos 5 anos de termos uma folga de computação. Ele afirmou que a chance é quase inexistente nos próximos 2 a 3 anos. Imagino que vocês dois concordem com Jensen nisso. Não dá para prever 5, 6, 7 anos, mas sim os próximos 2 a 3 anos. Pelos motivos discutidos, a chance de excesso de capacidade de computação é quase inexistente. Quero dizer, acho que os ciclos de demanda e oferta, nesse caso específico, você realmente não pode prever, certo? Quero dizer, a questão é, qual é a tendência secular? É o que Sam disse, no final das contas. Para ser franco, o maior problema agora não é computação, mas energia. E é meio que a capacidade de concluir as construções rápido o suficiente perto da fonte de energia. Então, se você não consegue fazer isso, talvez realmente tenha a tendência secular, que é o que Sam disse, que no final das contas, porque, para ser bem franco, o maior problema que estamos enfrentando agora não é um bloco de computação, mas sim energia. E é meio que a capacidade de concluir as construções rápido o suficiente, perto da fonte de energia. Se você não faz isso, pode ficar com vários chips parados no estoque que não consigo ligar. Esse é meu problema hoje, certo? Não é um problema de fornecimento de chips, na verdade é o fato de que eu não tenho estruturas prontas para conectar. Ok, comentários interessantes aqui, certo? De novo, ele fala sobre a Microsoft e talvez a OpenAI, mas não sobre toda a indústria. O problema dele não são mais os chips, as GPUs. Não é que o problema seja que ele tem GPUs, chips. Mas ele precisa conectá-los, certo? Ele precisa de energia. Ele precisa que o data center esteja disponível para colocar esses chips nele. Isso é algo sobre o qual também temos falado. Quando falamos sobre ferro, quando falamos sobre CoreWeave, quando falamos sobre Nebius, você precisa de energia. Mas também quando falamos sobre isso, é importante saber que agora você também precisa das GPUs. Claro, no caso da Microsoft, agora você pode juntar as peças do quebra-cabeça. Se eles tivessem todas as GPUs, mas não tivessem a energia, o data center, um lugar para conectá-las, agora você entende o acordo que eles têm com a Nebius.
E é assim que algumas restrições na cadeia de suprimentos surgem, difícil de prever, porque a demanda está simplesmente, você sabe, é difícil de prever, certo? Não é como se eu e Sam quiséssemos sentar aqui dizendo que estamos menos carentes de capacidade de computação. É porque simplesmente não éramos tão bons em projetar como a demanda realmente seria. Então eu acho que isso e aliás do lado mundial, certo? É uma coisa falar sobre um segmento em um país. Agora, eu quero destacar outra coisa que o Jensen disse, acho que na semana passada ou há 2 semanas, que não importa onde você está construindo o data center, você vai ter que construir onde há energia, onde há eletricidade. Tudo o que você faz, desde o treinamento até a inferência e o recebimento de dados, pode ser realizado em qualquer lugar do mundo com eletricidade disponível. E então os resultados, todos os dados, as respostas, tudo isso pode ser transferido para o mundo todo. Então não é como se eles estivessem presos para construir apenas nos Estados Unidos. Provavelmente é por isso que já vimos muitas coisas nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita, porque adivinha, lá também há muita energia e muito espaço disponível. Agora, o próximo trecho é um em que, primeiro, eu não entendo a reação do Brad. Brad é o cara aqui na tela. Em segundo lugar, a arrogância de Sam Altman está aqui, totalmente exposta. Pairando sobre o mercado está, você sabe, como uma empresa com 13 bilhões em receitas pode assumir 1,4 trilhão em compromissos de gastos. Você sabe, e você já ouviu as críticas. Estamos indo bem, gerando mais receita. Brad, se quiser vender suas ações, encontre um comprador. Acho que as pessoas são assim. Muitas pessoas gostariam de comprar ações da OpenAI, mas acho que você não gostaria. Incluindo eu mesmo. Incluindo eu mesmo, que converso com muita gente. Tipo, 2 coisas aqui. Primeiro, que resposta arrogante do Sam, especialmente vindo do Brad, que investiu bastante dinheiro na OpenAI. Em segundo lugar, a resposta do Brad. Quero dizer, se esse cara tivesse um pouco de respeito por si mesmo, ele teria respondido de outra forma ao Sam. Aqui, indo para a defensiva. Eu gostaria de comprar ainda mais ações. Por favor, não me faça vender. Sério mesmo, ele acabou de te confrontar depois que você só fez uma pergunta simples, uma pergunta que todo o mercado está fazendo. Você é alguém que provavelmente investiu centenas de milhões, se não talvez bilhões, não sei, na empresa desse cara. E esse cara está literalmente rindo de você, te ameaçando porque ele não quer responder a sua pergunta. E aliás, ele nunca responde a pergunta. Então deixa eu te mostrar o vídeo inteiro. preocupação exagerada com nossas coisas de computação, ou seja lá o que for. Eles ficariam felizes em comprar ações, então acho que poderíamos vender suas ações ou de qualquer outra pessoa. Para algumas das pessoas que estão fazendo mais barulho no Twitter, seja lá sobre o que for. Planejamos que a receita cresça rapidamente e ela já está crescendo bastante. Estamos apostando que isso vai continuar crescendo e que não só o ChatGPT vai continuar crescendo, mas que vamos conseguir nos tornar uma das principais nuvens de IA, que nosso negócio de dispositivos para consumidores será algo significativo e importante, que a IA capaz de automatizar a ciência vai criar um valor enorme. Então, sabe, não são muitas as vezes que eu quero ser uma empresa de capital aberto, mas uma das raras vezes em que isso é atraente é quando essas pessoas estão escrevendo essas coisas ridículas de que a OpenAI está prestes a falir e, você sabe, essas coisas. Eu adoraria dizer para eles que poderiam simplesmente apostar contra as ações e eu adoraria ver eles se darem mal com isso. Acho que ele assistiu a um vídeo do Alex Karp pouco antes dessa entrevista e achou que era ele. Infelizmente, ele não é. Sabe, nós planejamos cuidadosamente, entendemos para onde a tecnologia e as capacidades vão crescer, para onde vão e como podemos construir produtos em torno disso e a receita que podemos gerar. Podemos errar, esse é o risco que estamos assumindo, estamos apostando nisso, junto com isso. Sim, podemos errar de novo. Você não respondeu a uma pergunta muito válida de um dos seus maiores, eu diria, investidores. Passando para CoreWeave e Core Scientific, então o acordo não vai acontecer, certo? O acordo não vai acontecer porque os acionistas da Core Scientific votaram contra o acordo. Respeitamos as opiniões dos acionistas da Core Scientific e esperamos seguir com a parceria. A estratégia da CoreWeave segue a mesma. Continuaremos a executar com disciplina nosso plano para criar valor de longo prazo para os acionistas, inclusive por meio de aquisições oportunistas e estratégicas. Para quem não sabe, em julho passado, a CoreWeave, claro, fez uma oferta para adquirir a Core Scientific.
Com a aquisição, a CoreWeave passará a deter aproximadamente 1,3 gigawatts de potência bruta em todo o portfólio nacional de data centers da Core Scientific, com mais de 1 gigawatt adicional de potência bruta potencial disponível para expansão. Agora, esse acordo, claro, vem depois que ambos já tinham um contrato, uma parceria, chame como quiser agora. O impacto financeiro desse acordo teria sido este: corte imediato de mais de 10 bilhões de dólares em custos futuros de aluguel previstos para contratos nos próximos 12 anos. Então, agora que a aquisição não vai acontecer, eles basicamente estão voltando ao que era antes, agora em 6 de julho, incluindo a eliminação dos custos de aluguel. Esse acordo adiciona 500 milhões de dólares em economia anual estimada, ou teria adicionado 500 milhões de dólares em economia anual estimada totalmente implementada até o final de 2027 por meio de um foco operacional mais enxuto. Agora, isso não vai acontecer, a menos que talvez eles adquiram outra empresa e talvez encontrem algo interessante lá, mas isso não vai acontecer agora. Isso me pareceu ganância dos acionistas da Core Scientific, mas no fim, eles possuem as ações e decidem. Eu acho que a CoreWeave vai se sair muito bem sem possuir a Core Scientific. Outra questão pouco notada, ao meu ver, é a entrada da CoreWeave no mercado federal dos Estados Unidos. A CoreWeave vai buscar o FedRAMP e outras autorizações para levar a nuvem essencial para IA às agências do governo dos Estados Unidos e à base industrial de defesa. Eu acho que uma vez que eles consigam esse acesso, a gente pode potencialmente ver contratos enormes do governo vindo para a CoreWeave, ou talvez indo para a Microsoft OpenAI e depois chegando à CoreWeave. Definitivamente possível. E então, para concluir, para encerrar essa longa semana, na verdade, uma ótima semana, no geral, as empresas que acompanhamos e cobrimos apresentaram relatórios de resultados bem positivos. A reação das ações pode oscilar. Isso é exatamente o que vimos ao longo da semana. As reações das ações podem oscilar, e tudo bem. O mais importante é, claro, um bom relatório, bons números, bons comentários sobre as projeções, e na minha opinião foi isso que tivemos. Compartilhe seus pensamentos nos comentários sobre a Amazon, o podcast do Brad Gessner ou a situação da CoreWeave. Até o próximo vídeo. Tchau!